Hebreus 10, a partir do verso 20 até o 25, diz assim: por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada, ela foi purificada, o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos então firmemente, sem vacilar, à esperança que nós professamos, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Queridos, um texto escrito aos Hebreus, mas algo tão atual para nós. Amém, queridos? Agora, olha o que acontece aqui: por sua morte. Porque para muitos, queridos, a morte é o sinal do quê? Do fim. Mas a morte, muitas vezes, e na verdade no sentido espiritual e eterno, ela representa o início. Quantos estão entendendo aqui? Você entende? Ah, pastor, não estou entendendo nada. Queridos, aqui nós vemos em Hebreus, porque na morte de Jesus, para muitos, para o diabo, significava o quê? O encerramento. Acabou. Jesus morreu. A gente vê vários textos, e você pode acompanhar aqueles dois discípulos que iam para Emaús, ele conversando com Jesus, Jesus ao seu lado, ressurreto, mas eles ainda pensando no Jesus que morreu. E Jesus perguntou: escuta, vocês estão bem? Ele falou: daí eles falam para, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, o que está acontecendo nos últimos dias? Não, o que está acontecendo? Falou: não, olha, Jesus que era, lembra, né, em outras palavras, que era a solução, que era a salvação, a quem nós aguardávamos, a quem nós esperávamos, ele veio, estava tudo bem, mas agora ele morreu. Então, queridos, a mesma situação que está para esses homens, talvez hoje se encontrem muitas pessoas. O medo tomou conta da nossa nação e do mundo, sim ou não? E o medo do quê? De morte. Quantos aqui, queridos, você foi acometido de algum medo de morte nesse ano? Sim ou não? Bem sincero. Quem teve medo da morte esse ano? Ninguém teve mais medo da morte? Quem você teve uma dor de cabeça, ou teve um negócio que você já pensou que era Covid e ficou preocupado? Não é verdade? Ah, e agora? Quer dizer, eu não estou falando assim, tem gente que não tem medo da morte, mas há um medo que vem no homem, dessa separação, porque a morte para muitos significa o fim. A morte significa, olha, vem, é um desespero, traz isso, e esse ano veio trazer muitas consequências, queridos, e eu quero, entenda o que eu vou falar agora. Nós cremos e profetizamos por um 2021 tremendo, algo novo acontecendo, tremendamente. Só que, queridos, ele vai ser novo e tremendo e abençoado para quem tem o Senhor Jesus na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque 2021, ele vai ter muitos resquícios de consequências do que foi 2020. Pessoas emocionalmente abatidas em 2020 entrarão em 2021 piores do que 2020. Porque a esperança que há só há em Cristo. E quando a pessoa não tem Cristo, querida, ela vai entrar não sabendo o que vai acontecer. Como estão entendendo, queridos? Porque o emocional vai vir e as coisas, elas não se afloram agora, mas é ali na frente que vai ter muitas situações acontecendo. Mas nessa hora nós estamos aqui para declarar que a vida que nós temos em Cristo é aquilo que nos impulsiona. E o Senhor tem um chamado para a minha vida e a tua vida, para trazer paz de Cristo à vida das pessoas, trazer esse novo caminho, um novo tempo, uma nova direção, uma esperança que só há em Cristo Jesus.
E aqui nós vemos em Hebreus que olha, por sua morte, na morte de Jesus, aquilo que para muitos, olha, encerrou o ciclo. O que o texto diz em seguida? Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo. Na morte de Jesus, que como foi a morte de Jesus? Foi uma morte sem pecado, sem nada, mas ele morreu para levar sim os nossos pecados, e na sua morte, ele abriu, queridos, um caminho novo e vivo. Sabe, a Bíblia fala muito, tem alguns textos que diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus. Muitos que morreram, queridos, seja por Covid ou qualquer, se estão em Cristo Jesus, ali que eles não acabou com a morte, mas abriu um novo caminho. Eles estão aguardando até que o Senhor venha para buscar a sua igreja. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Queridos, e quão precioso é o Senhor. O que a gente precisa entender é que eu preciso buscar realmente a vida que está em Jesus, para que na terra, enquanto eu viva, eu possa cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E não ser aquele que vai dizer para o Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Mas o final da sua vida foi algo que não agradou a Deus, e Deus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido, que nós não sejamos nenhum desses que ouve essa palavra, mas que nós sejamos aqueles que vai ouvir, filho, você foi fiel, entra no gozo do teu Senhor, desfruta dessa vida eterna que há nele. Essa é a promessa, amém, queridos, do Senhor. Jesus abriu um novo e vivo caminho, através da cortina que foi rasgada, um lugar santíssimo, a presença dele. E o 22 declara, entremos então. Eu quero colocar 4 pontos dentro desse texto, que como diz, versículo 21, e uma vez temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Então, primeiro aspecto, há um governo sobre a casa de Deus. Há um sumo sacerdote que governa a casa de Deus, Jesus Cristo. Amém? Há esse governo. E agora, o texto, versículo 22 diz, então nós entremos com o coração sincero. O que cabe a nós, querido, debaixo desse governo de Jesus, é entrar, como? Com o coração sincero, e uma plena confiança, que Ele é um Deus fiel, em suas promessas. Entremos com o coração sincero, sem máscara, sem cera. A palavra sincero fala sem cera, sem você camuflar, mas entre com o coração bem sincero diante do Senhor, com a plena confiança que Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Então, há um governo, nós precisamos entrar debaixo desse governo. E depois o terceiro ponto, pensemos em como motivar. O texto diz, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. 24, pensemos em como motivar uns aos outros. O tempo novo de Deus para as nossas vidas é um tempo de como nós devemos pensar para motivar. O que é motivar, queridos? Me ajuda, o que é motivar? Pode falar, bem? Incentivar, levantar as pessoas. Nós devemos tomar conta do nosso pensamento. Pensemos em como motivar as vidas. Motiva o seu irmão. Tem um momento de motivação aí. Vira para o teu irmão e dá uma motivada nele. Pense em como você pode motivar o seu irmão. E aqui o texto diz como, queridos, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e nas boas obras. Praticar o amor, doação e boas obras. Cremos que em 2021 será um tempo de sermos realinhados para este lugar, mas é um tempo de nós motivarmos as pessoas no amor e nas boas novas, nas boas obras. Amém, queridos? Você crê que é um tempo de nós trabalharmos muito?
Eu creio que 2021 vai ser um tempo de muito trabalho. Por quê? Porque o amor nos leva às boas obras. Quando nós amamos, nós nos envolvemos. Amém? O amor nos leva a nos envolver cada vez mais. E se a gente entende que existe um novo caminho, que foi aberto por Cristo Jesus, nós vamos motivar as pessoas. Pessoas vão vir, queridos, olha, a depressão está por aí, situações vêm. Quando entrar 2021, muita avalanche vai vir de situações emocionais. E para curar as pessoas das suas emoções, não tem outra coisa a não ser a palavra de Deus, querido. Por isso o Senhor nos chama nessa hora. Então há um governo de Deus. Então nós precisamos entrar e nós devemos pensar em como motivar as pessoas na prática do amor e das boas obras. E o quarto ponto desse texto, que é uma chave também, presta atenção, que envolve, olha, há um governo, nós precisamos entrar, precisamos pensar em como motivar. E o quarto ponto que eu coloquei aqui diz, olha, é não deixando de reunir. Ah, mas e se não puder reunir? Queridos, o reunir, talvez muitas vezes nós somos limitados fisicamente. Quando você pensou que em 2020 você ia ter que fazer restrições? Quando em 2020 você pensou que aqueles que obedeceram, claro, as leis assim, você teria que fazer talvez um Natal assim com 10 pessoas reunidas? Muitos familiares deixaram de ir um para a casa do outro por causa de restrições. Agora, as pessoas, queridos, elas querem estar fisicamente. Há uma necessidade, mas o que nos une, o que traz uma unidade é o amor de Deus. E eu sei, queridos, é difícil. Nós, principalmente o povo brasileiro, é um povo do abraço, é um povo do toque. Mas nós podemos tocar vidas com a nossa vida, com o nosso agir. Amém, queridos? Com palavras. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Podemos ministrar uns aos outros. Então nós não sabemos o que vai ser em termos de mais decretos, até onde vai. Mas eu entendo que há um novo de Deus vindo sobre nós. E nós precisamos tomar posse desse novo. Agora, é não deixando de reunir, é encorajar. E o versículo ele termina como, queridos? Olha, 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nós nunca tivemos tão próximo do dia. São sinais que se apontam para o fim dos tempos. Sabemos quando será? Não, mas está próximo. São sinais. O amor de muitos se esfriaria. Situações tem mais, queridos, aqueles que pertencem ao Senhor, cada dia mais seriam purificados. E nós cremos nessa palavra do novo de Deus, que se estabelece sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Precisamos desse novo de Deus. O novo, então, há um governo de Deus, e nós precisamos entrar debaixo desse governo. Pensamos em como motivar as pessoas. Precisamos motivar, eu acho que é um tempo de nós motivarmos uns aos outros. E nós queremos, queridos, como igreja, que você ore por isso. Nós queremos adentrar este próximo ano, realmente nos reunindo na medida, e a gente estruturando, porque eu creio que Deus está falando conosco, olha, realinhe. Então, várias áreas da igreja, como nós, falando agora igreja Nova Aliança de Cascavel, tem muitas áreas que nós estaremos realinhando, queridos, por um propósito de Deus, com a liderança desta casa, com os ministérios dessa casa, com coisas novas que Deus tem gerado no nosso coração. Quantos creem que Deus tem coisas novas, querido? E lembra que o novo, o que é o novo? É alguma coisa que ainda não tem uso. É algo que irá começar. É algo que vai substituir. Muitas vezes, querido, nós precisamos substituir coisas velhas que já se passaram. E a gente precisa entrar no novo de Deus. Amém, querido? Fala para o teu irmão, meu irmão, lança fora o velho, para experimentar o novo de Deus. Amém? O novo de Deus.
Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Profeticamente: vejam, eu estou fazendo coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e eu vou abrir riachos no ermo. O novo está surgindo, queridos. O novo de Deus está vindo sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre esta casa. Aonde não existe, Deus fará. Porque o novo dele, queridos, é o novo. Não tem a ver com coisas que já foram, é o novo. Mesmo no deserto, Deus vai abrir espaço para nós percorrermos. Amém, queridos? Mesmo no deserto, vai abrir espaço para percorrer. Caminho é lugar de percorrer. Há um caminho traçado. Amém? Isaías agora 57, 14 e 15. Isaías 57, 14 e 15. Deus diz: prepare o caminho, tire do meio da estrada as rochas, as pedras, para que meu povo passe. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: eu habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos, e eu dou coragem aos de coração arrependido. Queridos, então nesse texto nós podemos ver, dizendo: olha, preparem, coordenem, ensinem a direção, rumo para o povo passar. É nesse aspecto que eu creio, queridos, que Deus quer nos levantar nessa hora para esse tempo novo. Quando fala de encorajar, quando fala de você levantar as pessoas, levantem para esse caminho novo que Deus está traçando. Empolgue-se por isso. Esteja animado por isso, para animar outros. Falou: olha, o Senhor é um Deus que vai fazer coisas tremendas neste ano. Ah, mas eu não estou vendo. Pelo contrário, há más notícias. Querida, a mídia sempre vai trazer más notícias, mas é o Deus que fala para nós: eu prepararei algo novo, mesmo no deserto. Eu faço coisas novas, coisas que não existiam, aonde você vê, não há possibilidade. Deus fala: sim, há possibilidade, porque eu habito nos lugares altos e santos, e também com aqueles que têm o espírito quebrantado, os humildes, o de contrito. E Deus fala: eu dou um novo ânimo àqueles que estão abatidos, e eu dou coragem aos de coração arrependido. Queridos, se em algum momento veio realmente algo no teu coração, não vai dar certo, não tem. Queridos, Deus, Ele diz que Ele dá coragem aos de um coração arrependido. Qual que é o nosso lugar? Senhor, me perdoa por pensar assim. Senhor, me perdoa por ter agido assim. Senhor, eu estou com meu coração arrependido. Senhor, me perdoa. E quando você coloca todas as suas aflições, seus corações diante de Deus, o Senhor te levanta e fala: coragem, eu sou contigo, nós vamos caminhar junto. Imagina, queridos, o povo saiu do Egito e não passou muito tempo. Deus falou lá com o coração de Faraó, ele se arrependeu de ter liberado o povo e saiu com todo o seu exército, os principais do seu exército, para perseguir o povo. Quando o povo viu, falou: e agora? Por que nos tirou? Era melhor estar lá. Mentira, que melhor o que? Estava escravo. Estava escravo, sendo realmente sufocado. E a liberdade que estava é ser conduzido pelo Senhor. Mas de repente até Moisés olha: Senhor, e agora? Na frente é o mar, atrás o inimigo. O que Deus falou para Moisés? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. O que você tem na tua mão? Estenda até o mar. E quando Moisés estendeu, o mar se abriu. Queridos, um novo caminho. O impossível, era coisa, naturalmente falando, é impossível. Mas Deus abriu, e o povo passou por um novo caminho, uma preparação de Deus. Queridos, é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Está difícil,
naturalmente está impossível. Precisamos crer, não olhar para trás. O Senhor está conduzindo, o seu governo está sobre nós, a sua nuvem está sobre nós, a sua presença, e a nuvem está passando. A nuvem passou por sobre o mar, ele se abriu ali, e a nuvem continuou. Nós temos que seguir a nuvem, a ordem de Deus. Preparem, queridos, coordenem. Precisamos ensinar o que Deus falou. Olha, preparem um caminho, tirem o meio das estradas rochas. Talvez vai ter pedra na frente de pessoas. Ah, não dá para passar, toma pedra. Seja um agente de milagres, tire as pedras. Pedras muitas vezes falam de dúvidas, fala de situações que querem impedir o caminhar. E Deus nos chama nessa hora para ser aqueles que vão preparar o caminho. Como João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus. Nós somos aqueles que estamos preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Lugares altos e santos é o lugar que Deus habita. O quebrantado e humilde. E Deus falou, queridos, e tem falado: eu dou um novo ânimo, eu dou uma coragem. Hoje nós cantamos, querido, uma música que tinha essa frase no meio dela, que dizia assim: eu renasci quando eu te conheci. Não tinha esperança, mas quando eu te conheci, Senhor, eu renasci. É novo. Eu nasci de novo. O que era velho ficou para trás. Amém, queridos? João 14:6. Evangelho de João 14:6. Quero firmar com vocês essa palavra que é o próprio Jesus declarando. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou esse novo caminho, em mim tem coisas novas. Jesus, Ele é o caminho, Ele é o único, é só nele, querido, só nele que nós conseguimos. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17 e 18, 2 Coríntios 5, 17 e 18, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: olha, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Amém, queridos? Quem está em Cristo se tornou novo. Quantos novos nós temos aqui? Amém? Você se tornou novo em Cristo. Quem está nele? A Bíblia não fala no passado quem estava. É quem está, é agora. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que nele tudo tem um início. Amém? Tem um início. Coisas novas. Deus não faz nada repetido, querido. Deus não faz nada repetido. Você é único. Porque Deus tem um propósito. Amém? É um novo, teve início. Reconciliar outros a Ele. O que é reconciliar? É estabelecer a paz entre as partes. É fazer as pazes, reconciliar. E Deus nos deu esse ministério que o apóstolo Paulo está falando. Ele nos deu esse lugar, desse caminho da reconciliação. Por meio de Cristo, Ele nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Será que nós conseguimos entender qual que é o caminho que Deus quer nos dar, querido? Se nós somos chamados para reconciliar outros com Ele, preparar o caminho, tirar as pedras e apresentar paz, reconciliação, este é o ministério que nós temos. Por isso que eu creio, querido, eu creio que será um tempo de muito trabalho, sim. Porque vai aparecer muitas pessoas, queridos. Muitas pessoas desanimadas. Muitas pessoas sem esperança. Muitas pessoas com sua vida falando: eu não sei o que fazer. Sabe, e esta casa tem uma palavra profética sobre ela. Que chegaria neste lugar muitos amargos. Muitas pessoas com pernas quebradas. Sem esperança.
e neste lugar encontrarão a doçura do Senhor. Neste lugar encontrarão o leite do Senhor. Neste lugar encontrarão as águas, serão tratadas e curadas. Agora, quem vai trabalhar com isso, querido? Sou eu e você. Por um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Palavras de esperança. Palavras, olha, eu não sei o que vai acontecer. O mar está na nossa frente. Mas eu sei que meu Deus é fiel. Se Ele falou, nós vamos passar. Amém? Tem um cântico, né, que faz tempo que nós não cantamos aqui, mas diz assim, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas, porque nós vamos romper em fé. Amém, queridos? Se o mar não se abrir, nós vamos sobre as águas, e vai acontecer. Tem o mar vermelho que Moisés estendeu, lá no Rio Jordão, que a Bíblia fala, que aqueles que carregavam a arca, a presença do Senhor, eles entraram no Jordão pisando nas águas, e conforme eles pisaram nas águas, as águas pararam a certo quilômetro lá, e elas só desceram aquele espaço, e logo depois eles continuaram passando o Jordão a pé. Mas o que fez os levitas carregarem a presença de Deus, a arca, e pisarem no Jordão? Uma ordem, falou, pise sobre as águas, e quando vocês pisarem, algo sobrenatural vai acontecer. Queridos, eu creio que neste novo ano, Deus vai agir realmente no nosso coração, quando Ele fala, eu estou mandando, e quando nós agimos em fé, as águas se abrirão, amém? O sobrenatural de Deus virá, porque Deus falou, querido. Não é uma coisa louca, entende? Não é uma coisa sem nexo, sem sentido. Não é uma coisa assim, não, nós vamos fazer porque deu na cabeça. Não, é porque Deus já falou e Deus está falando. Eu abro, eu faço novo. Eu tenho coisas novas. Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Queridos, caminhos do Senhor vão muito além dos nossos, muito além, não se compara. Os caminhos dele e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. A nossa mente alcança algo tão limitado, queridos. E um último texto que eu quero ler com vocês nesta manhã, todos nós conhecemos, mas Jeremias 29, 11. Creio que o Senhor falando para nós nesta manhã, nos renovando, nos lembrando da sua palavra. Jeremias 29, 11, o Senhor declarando, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Futuro que é novo, não sabemos. O futuro só pertence a uma pessoa, Deus. E se o futuro é dele, ele é que tem coisas novas. E ele diz, porque eu que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de fazer você prosperar e não lhe de causar dano. Queridos, Deus não tem nenhum plano de causar dano para nós. Por isso que eu quero voltar a falar, queridos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, voltar nesse tão terrível. Nós não temos comparação, nós não temos como imaginar, nós não temos como controlar isso, mas a morte física é algo que eu e você não fomos preparados para ela, querido. Tanto que a palavra de Deus fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas a morte, ela não é um fim. Para aqueles que estão em Jesus e para aqueles que não estão também é o início. É o início de uma eternidade tremenda. Ou uma eternidade
tremenda também, mas no sentido contrário. Porque aqueles que morreram em Cristo estão aguardando um tempo de entrar num corpo glorificado, aonde não haverá mais choro. Amém? Tem momentos, querido, que você fica pensando. Talvez você está aqui e você fala assim, gente, é tão complicado, né? A gente estava até conversando outro dia, Melis, né? Compartilhando, poxa, e se venha faltar um, e se venha faltar outro, como vai ser a família, como que é os filhos? Querido, o Senhor sempre cuida, sabe, mas há uma preocupação. Agora, se não fosse esses pensamentos, querido, quero que você entenda isso. Se não fosse por causa da família, você viver, queridos, quantos gostariam de já morrer para a glória, assim? Aí. O que muitas vezes preocupa é que é a mesma a situação que Paulo falou, né? Ele falou, para mim é melhor estar com o Senhor. E quando o Senhor toma para ele, quer dizer, coisa tremenda, lembra? A palavra de Deus falou que Enoque andou tanto com Deus, tinha tanta intimidade que Deus tomou para ele. E a morte dos que pertencem ao Senhor, sabe o que é Deus tomando para ele? Agora, a nossa preocupação tem que ser com aqueles que não conhecem Jesus. Porque se nós estamos vivos ainda hoje, se a Covid não te matou, querido, se nenhuma doença te matou, nada te matou, porque o Senhor tem um propósito para a tua vida, para você tocar vidas. O propósito é vida nele, é um propósito. Nós não sabemos o que vai acontecer 5 minutos, os 5 minutos é o novo de Deus já para nós. Mas há um propósito sobre a nossa vida, que nós vamos entender, estou debaixo do governo de Deus, eu pertenço a Ele, estou debaixo desse governo, eu preciso entrar com fé, com o coração sincero, plena confiança, e pensando em como motivar meus irmãos, como motivar as pessoas a ir para o lugar de não deixe de se reunir, porque esse é o ministério que Deus deixou para cada um de nós, o ministério da reconciliação, trazer aquelas pessoas que foram perdidas, volta a paz no coração diante de Deus. Precisamos enviar a palavra, ensinar, queridos. Sabe, muitas vezes nós ensinamos, tem muitas pessoas que são ensinadas, não é porque nós falamos, querido. As pessoas são ensinadas por aquilo que ela vê em nós. Se ela vê algo em nós, as atitudes, como nós compartilhamos, aprende, queridos. Presta atenção em algo que é natural. Às vezes a pessoa vai te explicar fazendo alguma coisa. Olha, para você fazer assim, você tem que fazer isso, depois fazer aquilo, e fazer aquilo, e fazer aquilo. Entendeu? Ah, mais ou menos. Mas se você sem falar nada, pegar e fazer na frente da pessoa, o que vai ser melhor para ela? Você falando ou você fazendo? O que você faz? E quando você faz, a pessoa aprende. Quando você caminha junto, queridos, é isso que Jesus fez com os discípulos, e é isso que eu e você somos encarregados de fazer. Jesus, ele veio e ensinou, caminhava junto. Os discípulos erravam, Jesus falou, não é assim, veja como eu faço. Quer ser o primeiro? Seja o primeiro para servir. Tirou a sua toalha, né, pegou a toalha lá, colocou uma bacia, lavou os pés dos discípulos. Não, Jesus, não vai fazer não. Fala, eu estou te ensinando, eu estou me humilhando de você. Está vendo o que eu fiz? Vá e faça com os outros. Por que os discípulos foram fazer? Por que eles serviram depois? Porque eles aprenderam do próprio mestre. Não só o que Jesus falava, Jesus não só falava, Jesus falava, fazia, ensinava, exortava, falou, não é assim. Pedro decepou a orelha do soldado, falou, Pedro, não é desse jeito, querido. Volta, vem cá, vou te ensinar. E Jesus ensinava, mas com a sua atitude. Aprendei de mim, que ele falou que sou manso e humilde. Vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem, tem que passar por mim. Por que nós temos vida em Jesus, querido? Porque Ele veio como homem, mas não teve pecado, o que nos leva a essa confirmação de que Ele não teve pecado, não teve mancha. É o único que pode nos levar a Deus. Mas ninguém, todos pecaram.
A palavra de Deus diz: e destituídos, separados estão da glória de Deus. E Jesus veio para nos unir com o Pai. E Ele diz: eu tenho um novo e vivo caminho para você. Ele mesmo é o caminho. Amém, queridos? Ele diz: olha, em Jeremias que nós lemos, eu conheço os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de fazê-lo prosperar. Queridos, presta atenção. Olha como a gente, vou usar um termo, como a gente é tonto, como a gente é bobo. Porque se Deus tem planos de nos fazer prosperar, por que a gente se preocupa com tanta coisa? Se o plano de Deus já vai fazer nós prosperarmos. Eu é que sei, Deus falando: os planos que eu tenho sobre vocês é planos de lhe fazer prosperar e não lhe de causar dano. Por que nós entramos em danos então, querido? Porque nós não escolhemos os planos de Deus, nós escolhemos os nossos. Enganoso é o coração do homem, corrupto, perverso, quem o conhecerá? E mesmo assim Deus fala: mas eu esquadrinho o teu coração, eu te curo, permita eu tocar, permita eu fazer. Por isso que eu creio, queridos, que 2021, os planos de Deus estão tremendo sobre a nossa vida, um novo e vivo caminho sobre nós. Amém? E seja a nossa palavra assim, querido. A gente não sabe o que vai acontecer, mas que Esther falou lá no reinado lá, quando ela entendeu, quando seu primo Mordecai falou: Esther, você está achando que pode acontecer tudo? Pode morrer todos os judeus e você não está no meio? Você está no meio, minha querida. Agora, quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou aí. Querido, nós estamos vivendo um momento que é único para nós. Você podia ter nascido em 1900. O que aconteceria com você se você tivesse nascido em 1900? Estaria? Tchau. Está na glória ou está no inferno, sei lá. Mas por que nós somos tão privilegiados de viver neste momento? Que ninguém viveu no futuro. Nós estamos projetando o futuro. Amém? Nós estamos declarando nessa hora. Por isso, queridos, que o diabo vem com astúcia tremenda para tocar os jovens, tocar as crianças. Mas nós profetizamos sobre elas que não são do futuro. É uma geração do agora que vai além da gente. Se Jesus não voltar, são aqueles que profetizarão, que prepararão o caminho do Senhor. Há uma herança bendita, queridos. Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Planos de fazer você prosperar. Prosperar financeiramente, presta atenção, também, mas não é a única coisa. O prosperar de Deus é em tudo. Saúde física, emocional, espiritual. Prosperar nos ministérios, prosperar no amor, prosperar no servir a Ele. E só vai servir quem ama. E por isso que esse amor está sendo aperfeiçoado. Então, queridos, Deus tem planos para nós. Amém? Quantos creem que Deus tem plano? É promessa dele, Ele tem plano para nós. Planos de prosperar no novo caminho. Não causar dano. E o texto ainda continua, fechando aqui. Deus tem planos de dar-lhes esperança. A palavra esperança, o que é, queridos? A esperança, ela tem a ver com o futuro, sim? Eu espero. É algo que está ali na frente. Há uma esperança. E não tem outra esperança. Cristo em vós é esperança para a glória de Deus. E ele encerra Jeremias profeticamente, né? Essa palavra do Senhor declarando: é plano de dar para você esperança e para dar a você um futuro. Se Deus tem para cada um de nós um futuro, como que você pensa? Presta atenção. Imagina, como que é o teu pensamento para o teu futuro? Que pensamento você tem para o teu futuro? Quantos têm pensamentos bons para você no futuro? Você tem pensamento sobre você mesmo, sobre o futuro? Agora, queridos, Deus falou assim: os teus pensamentos não são os meus são mais elevados ainda. Se a gente tem o pensamento de um futuro bom, imagina o pensamento de Deus para nós. Ultrapassa muito e muito o que nós pensamos.
E o plano dele é para dar o quê? Esperança e um futuro. E nesse futuro, queridos, queremos que será um tempo tremendo. E eu quero, sobre a minha vida, queridos, nesse tempo futuro que Deus tem, que eu possa cumprir totalmente aquilo que Deus projetou e planejou para a minha vida. Que seja o desejo do teu coração, queridos, não deixar passar nenhum minuto. Por isso, prioridades corretas, palavras de Deus, vida de oração, vida de comunhão. É que o texto que nós lemos de Hebreus diz, né? Que há um governo de Deus. Então entra debaixo desse governo. Pense em como motivar as pessoas. E não deixe de reunir. Não deixe de estar em comunhão. Mas vamos viver a palavra, porque Deus tem um novo e vivo caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.